Muito bem, senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio desse podcastzinho de meu Deus, João Podcast. Iniciando aqui esse podcast que nós falamos sobre espiritualidade segundo o Cristo de Deus, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, se você se interessa por esses assuntos, fique à vontade aqui com a gente, que nós falaremos alguns minutos acerca de algum tema aí que seja interessante para nós discutirmos, conversarmos e debatermos. Então, se você quer me acompanhar aqui nessa jornada espiritual, seja mais que bem-vindo. Se você tiver algum ponto interessante, algum ponto de vista, algum ponto de discordância, você fica à vontade para discordar, para comentar, para adicionar. Aqui é um canal de comunicação onde a gente troca ideias sobre espiritualidade, seja qualquer tipo de espiritualidade. A que eu peguei para minha vida e a que eu entenda que seja, sabe a nata da nata. Sabe, existe várias espiritualidades. Espiritualidade budista, hinduísta, sabe, budismo chinês, japonês, não sei o que. Existem vertentes espirituais, sabe, de países africanos, de tupiniquins, todas. Sendo que para mim, pesquisando, e olha que eu pesquisei bastante e fui a fundo em todas elas, para mim, a mais cortante e a mais visceral de todas, que rasga o homem no meio, lá ele, mas que rasga o coração do homem e que realmente provoca uma espécie de regênese na vida dele, um novo nascimento, como a história de Jesus com Nicodemos, quando o cara realmente nasce para uma nova perspectiva. Eu só encontrei em Jesus. E quando eu digo isso, eu quero descartar aqui todas as doutrinas e todas as coisas que criaram em volta de Jesus. Porque tudo que foi criado em volta de Jesus após a morte dele foram heresias, foram coisas que Jesus não ensinou, não disse, foram construindo coisas em volta dessa fé que foi se distanciando do propósito original. Como todas as religiões são assim. Tem um cara iluminado, o cara prega sobre determinadas coisas, aí o cara morre, sai de cena. Ao invés dos discípulos dele, das pessoas que ouviram suas pregações, passasse isso adiante da forma mais pura e mais autêntica possível, pelo contrário, eles alteraram completamente a mensagem. Na verdade, eles deixam a mensagem no esqueleto, como o corpo principal que sustenta, mas eles criam doutrinas paralelas a essa mensagem principal, que quando você olha de fora, você nem vê mais o centro da mensagem, da espiritualidade daquela religião. Você só vê as coisas que criaram em volta dela. Então aconteceu o mesmo com Jesus. O que Jesus ensinou, pregou, gestuou, ordenou, falou que era para ser. Mas todas as religiões que criaram a partir de Jesus, para mim, é uma opinião pessoal, é uma deturpação daquilo que Jesus ensinou. E aqui eu não quero ofender meus amigos evangélicos, não quero ofender meus amigos católicos. Eu creio que a salvação é para todos e eu creio que há salvação em todos os lugares, dentro da religião, fora da religião. E também não creio que todos os que estão dentro da religião são insinceros, tanto na evangélica quanto na católica. Tem padres santos, sabe, que pregam o evangelho, que ensinam, que doam as suas vidas para ensinar as pessoas, para se dedicar, para orientar, para iluminar as mentes das pessoas. Assim como existem pastores bons, e também existem os ruins, sabe, os manipuladores,
os abusadores da fé dos outros, aqueles que só buscam dinheiro, fama, prestígio, poder, exaltação do seu próprio nome. Então, eu creio que mesmo com todas essas deturpações que há em todos os lugares, eu creio que ainda existe um povo, e isso para mim é a verdadeira igreja, é a eclésia, como diz, aqueles que se juntam em torno dessa mesma fé. Eu creio que existe esse povo que segue os ensinamentos de Jesus, segue o amor de Jesus e quer viver a sua vida de acordo com isso. Então é o que eu tento viver e é o que eu tento passar. E esse podcast aqui é para falar sobre algum tema que eu acho interessante. E eu quero compartilhar então só um versículo pequeno, para não ficar enfadonho aqui também. Já são 5 minutos de podcast, meu Deus. Que é Lucas, que aqui, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. A história é um pouquinho longa, então eu vou ler aqui só um trechinho do versículo 17, que diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu, porém, a caminho, e voltarei para o meu pai, e direi para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados ou dos teus trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? E eles responderam: Seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, dizendo: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Isso é o filho mais velho dizendo para o pai. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está comigo sempre, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa história aqui, essa parábola aqui que Jesus contou, que é uma sequência de 3 parábolas, que você vê anteriormente e adiante, ele vai falar sobre pelo menos 3 parábolas. Ele vai falar sobre a dracma que se perdeu da mulher, que a mulher ela arruma a casa para encontrar, e ao encontrar ela chama as amigas e todos se alegram. Vai contar a do filho pródigo, que o filho estava perdido e foi achado. E vai contar outra parábola sobre, não lembro. São 3, lembrei de 2. Vai contar. Só que o cerne dessas parábolas que Jesus conta é que nós temos que se alegrar por alguém que estava perdido e foi achado, estava morto e agora está vivo. Nós temos que festejar, alegrar, porque
há alegria no céu quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então esse era o ensinamento principal. Porque toda parábola de Jesus tem uma mensagem central, tem um tema central, tem um ensinamento central. Porém, o mais interessante de tudo é que, mesmo com um ensinamento central, uma mensagem direta sobre um determinado assunto, a história que Jesus conta, ela tem tantos desdobramentos e tantos ensinamentos que a gente pode passar aqui, cara, 40 minutos falando sobre todos os aspectos dessa parábola que Jesus contou do filho pródigo. Por exemplo, esse filho, o mais novo, ele morava na casa do seu pai como nós podemos ver na história, era bastante abastecido, tinha fazenda, tinha gado, tinha boi, tinha cabrito, tinha empregados, tinha gente trabalhando para ele, então ele não era um pobre, sabe? Tinha dinheiro, tinha grana, tinha uma condiçãozinha. Sendo que aí o filho mais novo, porque como era a cultura nessa época, que os filhos recebiam a herança após a morte do seu pai, que era repartido a herança, que é assim até hoje, né? Morre o provedor de toda a fortuna, os descendentes dessa pessoa repartilham todos os seus bens e suas fortunas. Sendo que esse jovem ele reivindicou um direito que não pertencia a ele naquele momento, porque o seu pai ainda era vivo. Então era uma afronta e um desrespeito enorme você pedir parte da sua herança ao seu pai ainda sendo vivo. Então aquele jovem, além de ser um desvairado completo, ele ainda desrespeita o seu pai, querendo parte da herança dele, porque é como se ele estivesse dizendo: o senhor tá demorando a morrer, eu quero curtir a minha vida, sendo que eu não posso curtir a vida preso nesse lugar, sem grana nenhuma, eu preciso do dinheiro. É isso. Preciso da minha parte. O senhor não vai morrer agora. Você tá cheio de vida aí. É como se ele dissesse isso. Que é um desrespeito enorme. O pai, ele poderia aceitar ou não aceitar, mas o pai aceita entregar parte da herança e o filho vai viver a sua vida. E essa parte é tão interessante que ele vai dizer que ele vai para um lugar longínquo, ou seja, longe daquele lugar. Ele se distancia completamente. Aqui, esse jovem, ele quer se desconectar completamente da casa do pai dele. Ele quer um rompimento, ele quer fazer com que a vida dele seja completamente independente da do pai. Ele não quer mais ter que ser submetido à ordem, ele não quer mais ser submetido aos trabalhos daquela casa, ele não quer ter que ficar obedecendo toda hora, qualquer ordenança. Então ele vê a possibilidade e a chance de ele andar com as suas próprias pernas, de tomar suas próprias decisões, de curtir a vida que ele quer, de sair pelo mundo e experimentar do que do mundo tem de melhor. E quem não quer fazer isso? Quem não quer? Pô, eu quero. Todo mundo quer. Todo mundo tem essa chama da busca pela própria liberdade, da própria dependência, e fazer com que isso seja um norte para a vida. Quem é que não busca independência? Quem é que não busca viver a sua própria vida sem as coisas em volta te oprimirem, falar o que você tem que fazer, o que comer, aonde ir, sabe? A gente não quer ter esse controle sobre o nosso tempo, sobre nossa mente, sobre o nosso corpo. A gente quer ser independente de tudo. E eu me vejo, todos nós temos que se ver na pele desse jovem. A busca por algo além daquilo que nós estamos vendo aqui. Por mais que aqui seja bom, na casa do pai, sabe, trabalhando pro pai, por mais que aqui seja seguro, é confortável, é uma espécie de zona de conforto,
Aqui na casa do meu pai eu tô seguro, tenho minhas coisas, sabe? Eu tenho onde comer, tenho onde deitar, não vai faltar nada. Mas para quem tem essa busca, essa chama, essa sede de sair pro mundo e buscar coisas novas, isso vai martelando na cabeça e como uma farpa incomoda todos os dias. É assim, foi na vida desse jovem. Ele quer sair pro mundo, ele quer viver, quer ter as coisas dele. Sendo que essa vontade, ela tem prazo de validade. É isso que muitas das vezes a gente não entende. Tudo que a gente pensa, tudo na verdade que está distante, que a gente não tem. Eu esqueci o nome do filósofo que vai dizer que a gente quer... Como é que é? A gente valoriza a falta. É isso? Tudo que falta tem um valor enorme. E uma vez tendo aquilo que faltava, aquilo perde valor. É como se quanto mais distante nós estamos das coisas almejadas, mais valor tem. E uma vez alcançando essa coisa, ela perde o seu valor, porque ela perde aquela magia de não ter. E uma vez tendo, ela perde o encanto. É como aquela mina muito bonitinha que você quer namorar, que você tá investindo, que você sonha. Pô, quem dera um dia, né? Aquela menininha. Pô, aí você ganha a menina, conquista a menina, vai dar uns beijinhos, daquela menina, pega ela, motel, tá loucura. Só que aí no dia seguinte ela te liga, aí você ainda tá naquela paixãozinha, bonitinho, Só que aí depois ela te liga de novo, aí ela quer um negócio mais sério, só que aí você já não tem aquela energia, já não tem aquela vontade, já não tem aquele tesão todo, aquele amor todo, aquela paixão toda. Por quê? Porque uma vez conquistado, uma vez consumido, uma vez, sabe, você não tem mais aquele interesse quase cego de ter aquela coisa. Então, sempre quando nós vemos de fora, a gente dá um valor muito grande. E aquele jovem dava valor às coisas que estavam fora da casa do pai dele, muito grande. Talvez ele via pessoas, sabe, curtindo a vida, saindo, se divertindo. Ele queria isso para ele. Sendo que uma vez tendo, uma vez possuindo, a gente vê que não é grandes coisas assim. Tanto que essa parábola vai dizer que o jovem sai, vai para um lugar longe, vai para um lugar distante. E ele curte a vida. Vai baile funk, vai Furacão 2000, vai meu filho, vai, rebola, vai, pega a mulher, prostituta, aí vai cocaína pra caraca, vai maconha, vai. O moleque tá descontrolado, filho, segura o menino, que ele... Segura que ele tá nervoso. O moleque vai pra vida, curte muito. Sendo que aí ele vive a vida, uma vida dissoluta, é isso que o texto vai dizer. Grava essa palavra, uma vida dissoluta, uma vida diluída, sabe, sem direção, sem propósito, uma vida sem um norte. E ele vive assim durante muito tempo. E, cara, o dinheiro acaba, sabe? Os bens acabam e você se vê na miséria. Aí os amigos que a gente só tem amigo na hora boa, né? Na hora ruim aparece um miserável. Na boa, é amigo, é farra, é mulher, o dinheiro vai acabando, as mulheres vão indo embora, os amigos vão se afastando. Até que ele se vê numa condição que ele tem que voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar para ter alguma coisa para viver, para se sustentar. E ele começa a cuidar de porco, começa a trabalhar no chiqueiro, na fazenda de alguém, as pessoas não davam nada para ele comer. E a condição dele era tão ruim que ele vê a comida que os porcos estavam comendo e ele sente vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo. E o texto vai dizer que uma coisa linda, vai dizer o seguinte, que acende uma luz na consciência dele. Olha isso. Ele caiu em si.
Sabe quando tem um estalo na consciência, uma luz dentro da cabeça? Uma espécie de... Sabe? Como que é o nome daquela frase lá? Como o nome daquela frase? Quando o cara tem uma ideia, o cara solta uma frase, qual o nome? Qual o nome, cachorro? Não, cachorro sabe o nome. Não. Esqueci. Não, uma frase famosa. Quando o cara tem uma puta ideia, o cara falou uma frase assim, de efeito. Esse cara, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele olha a sua condição, e ele lembra daquilo que ele tinha na casa do pai. E ele vai dizer o seguinte: os trabalhadores do meu pai estão melhor que eu. Estão melhor que eu, cara. E ele diz: pequei contra o céu. Pequei contra o meu pai. E ele deseja retornar ao seu local de origem. Da onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele aprendeu, onde tem o pai dele, o irmão dele, a família dele. Aonde ele é acolhido, é amado, é respeitado. Porque agora ele não tem respeito nenhum. Ninguém liga para ele, ninguém se importa com ele. As importâncias que davam a ele era por conta do dinheiro que ele tinha. Então ele cai em si e vê que os trabalhadores têm muito mais dignidade do que ele. Então o desejo dele, naturalmente, é voltar para casa. Voltar para casa. E essa parábola é tão linda porque ela tem camadas. Ela tem tantas camadas que eu gostaria de falar que para sempre disso. Aí ele decide voltar para casa do pai. E o texto vai dizer que quando ele volta, o pai dele avista ele de longe. Que coisa linda, cara. Avista ele de longe e se alegra. Se alegra. Se alegra e corre para abraçar ele. Manda preparar um novilho gordo. Vamos fazer festa. Meu filho voltou. Ele tá de volta. Coloca uma túnica nova. Coloca a sandália nova no pé dele. Coloca um anel no dedo dele. Chama a rapaziada. Vamos comemorar. Aí é dança. É festa. Sabe? É aquela alegria. Ele voltou. Meu filho voltou, pô. Vamos comemorar. Aí o irmão dele, que estava fora trabalhando, chega, ouve a música e quer saber o que está acontecendo. Que bagunça é essa? Tem tempo que não tem festa nessa casa. Aí ele chamou um dos trabalhadores e vai dizer o que está acontecendo lá dentro. E ele vai falar: não, que teu irmão voltou. Seu pai matou um novilho e nós estamos se alegrando. Manda chamar papai. Mandou chamar o pai. E não, o cara não quer entrar na festa, bicho. O cara tá pilhado. O pai chegando e ele vai dizer: trabalho pra você que nem um escravo. Nunca me deste um novilho pra curtir com meus amigos. Esse, teu filho, que gastou todo o teu dinheiro com prostituta, o senhor faz isso? O pai: não, meu filho. Tá vendo isso aqui? Tudo que eu tenho é teu. Você que é teu. Tudo que eu tenho é teu. E você tá comigo sempre. Sempre. Você é meu. Você tá comigo. Tudo que eu tenho te pertence. Era justo nós se alegrarmos. Porque esse teu irmão, embora perdido, embora que tenha gastado todo o dinheiro com a farra, com a vida louca, a gente tinha que se alegrar porque ele estava morto. Agora ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aí a pergunta que eu faço é: quem é
Quem nós somos nessa parábola? Nós somos o filho que se perdeu e busca retorno para casa. Nós somos o pai que está sempre disposto a acolher, a ensinar, a se alegrar, a ser justo, a prover. Hoje nós somos o irmão ciumento, inseguro, invejoso, que não aceita que alguém que estava completamente perdido e desgraçado da vida possa ter uma nova chance de reviver e de ser feliz. Eu me identifico mais com o perdido. Mas infelizmente tem gente que se identifica mais com o ciumento, que não gosta de ver ninguém se restaurando, se renovando, revivendo. E tem gente que se identifica com o pai, que quer ser um pai assim, que quer ser um pai que perdoa, que quer ser um pai que acolhe, que quer ser um pai que está sempre disposto a estender a mão, a amar um filho, a prover, a estar presente, a ensinar, e que mesmo que um dos filhos se percam no meio do caminho, ele está disposto a, sempre que esse filho voltar, estar de braços abertos. Então nessa historinha curta, mas que tem uma profundidade enorme, eu quero aprofundar um conceito aqui de uma dimensão para além daqui. Para além daqui. Vamos aprofundar, vamos colocar um pouco da cabeça na água. No meu entender, todos nós, todos os seres humanos, nós somos filhos perdidos. Filhos perdidos. Filhos que saíram da casa do pai, saíram da condição de filhos eternos e se perderam nesse mundo, nessa dimensão espaço-temporal. Todos nós. Todos, não tem um. Todos. Assim como o texto diz que todos pecaram e todos de igual forma carecem da graça e da misericórdia, é isso que eu estou dizendo, que todos nós somos filhos perdidos. E que em Jesus nós tivemos a chance novamente de entrarmos na casa do Pai. Que os portões dos céus, os portões da casa do Pai, da nossa casa celestial, da nossa morada eterna, as portas estão abertas para receber todos os filhos de Deus. Seja o mais perdido, o mais abandonado, qualquer um. Qualquer um que seja iluminado pelo Espírito Santo e tenha a consciência, que cai em si, de que não tem lugar melhor do que voltar para casa. Ai, porque eu tô chorando.
desgraça. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que a gente está no meio do caminho, mas em direção aos portões celestiais. Eu não sei se você está ouvindo isso até o final, mas eu tenho a plena certeza que nós vamos nos ver naquele grande dia. Todos nós voltando para casa e o Pai de todos nos recebendo de braços abertos, com alegria, com festa e com roupa nova. Amém ou não amém? E é isso. Isso é o que eu quero falar. Com essas lágrimas todas. Desgraça. Que homem chora, bicho. Coisa banal. Até a próxima, pessoal. Desculpe aí.